pergunta é, por que o senhor retirou a assinatura e por que decidiu recolocar? Vamos por partes. Acho que primeiro o meu erro ele foi um erro político, não um erro técnico, porque a minha atitude ela foi uma atitude até coerente com a minha história. Eu nunca assinei uma CPI. Esses 4 anos como vereador em Goiânia, eu sempre tive uma visão muito particular e peculiar com relação às questões de CPI. Então fui coerente, a minha atitude é uma atitude legítima, que é prerrogativa do parlamentar. Não fiz nada irregular, não fiz nada ilegal e nem imoral. Mas tive um erro de avaliação política. Isso é natural, nós não acertamos sempre, né? Eu sou também passivo de às vezes errar em algumas avaliações e não avaliei na proporção política que essa minha decisão poderia tomar. A minha decisão de retirar a assinatura da CPI, ela foi exclusivamente pela série de equívocos que aconteceu com relação à tentativa de instalação dessas 5 CPIs, né? Então, num primeiro momento, a falta de aviso. Ninguém me falou ou comentou comigo, e eu sou um deputado tanto quanto qualquer um outro. E ninguém me comunicou sequer com um telefonema que estaria apresentando uma CPI. Veja bem, o primeiro dia que eu chego na Assembleia Legislativa, todos sabem a forma como eu cheguei na Assembleia Legislativa, no meu primeiro dia de plenário, me jogam no colo 5 CPIs para assinar. E eu confesso que estava ali fora do contexto da Assembleia naquele momento. Hoje já estou bem mais atualizado com relação às questões e os temas da Assembleia, mas era meu primeiro plenário. E eu sinceramente achei que já havia uma série de ritos e protocolos cumpridos com relação às CPIs, e isso não havia, né? Então, primeiro, eu não fui avisado. Segundo, a incapacidade técnica e regimental de se implantar 5 CPIs na casa, isso é impossível. Qual é o acontecer. limite? O limite regimental são 5, mas nós não temos números suficientes de deputados para implantar nem 3. Porque cada CPI precisa de 5 efetivos e mais 5 suplentes. Então nós teríamos que ter 50 deputados para implantar 5 CPIs. Isso é impossível. Isso é fato. E nós não teríamos a condição nem técnica nem regimental para implantar essas 5 CPIs. E a falta do rito completo no que se diz respeito às questões para se implantar uma CPI. Eu julgo que CPI é uma coisa séria, né? Eu tenho a minha opinião pessoal com relação à CPI, tanto é que eu nunca assinei uma CPI, porque eu acho que eu e grande parte da população vemos CPI como um mecanismo meramente político. Eu não tenho esse perfil de fazer a política das picuinhas. Então eu tenho as minhas observações com relação à CPI, mas o mínimo é necessário se observar um rito para a instalação de uma CPI. Primeiro, os indícios precisam estar claros e postos. Segundo, o rito com relação à implantação de uma CPI é, no mínimo, chamar as pessoas envolvidas e começar a escutar, solicitar documentos, definir, né, os objetos que serão investigados nessa CPI e, através desse início desse ritual, essa programação, se os indícios permanecem, aí sim se implanta uma CPI. Como eu observei que não havia nem o rito cumprido, a CPI não existia um planejamento para ela, eu achei que seria algo meramente político e foi aí onde eu recuei. E outro fator, uma CPI que teria a situação, os deputados da situação, com total controle dessas CPIs. Nós já estamos aí, uma CPI se encerrando aí, a CPI do Cachoeiro, todos nós sabemos que ela não deu em nada, né? A forma como foi interpretada a minha ação foi muito ruim, foi um verdadeiro bombardeio, inclusive me colocando em xeque. E aí foi os motivos que eu retornei a minha assinatura. Primeiro, porque gerou um desconforto com o meu grupo político, com pessoas que eu respeito, com pessoas que eu devo. Ontem passei a manhã toda com Vanderlan Cardoso, Jorcelino Braga, conversamos muito, explanei os meus motivos para eles. Eles tivemos ali uma longa conversa, estavam chateados comigo, né? E nós tivemos ali... Não estão ali... mais?
Não, hoje não. Hoje está tudo recomposto totalmente. Nós conversamos muito, foi uma reunião muito boa, expus os meus motivos, eles falaram, né, onde eu havia errado, e esse foi um dos motivos que eu retornei a minha assinatura, porque eu falei para eles, olha, não tenho dificuldade nenhuma de reconhecer o meu erro político e voltar atrás. Eu acho que faz parte até da índole humana, às vezes errar em algum erro de avaliação, às vezes algum erro de ação, e eu não tenho dificuldade em reconhecer, errei politicamente, feri o meu grupo político, né? Não soube avaliar com relação à minha decisão, que volto a dizer, foi uma decisão legítima, não há nada irregular na minha decisão, foi uma decisão técnica, mas eu tinha que ter feito, além da avaliação técnica, uma avaliação política. Sim. Saiu nas redes, em vários locais, que eu havia recebido algum dinheiro para retirar a minha assinatura. Então, também a minha decisão foi por isso, para mostrar que eu não fiz negociata, que eu não recebi nada, porque se eu tivesse recebido, eu não poderia voltar atrás. Então, como eu não fiz nenhuma barganha, nenhuma negociata, eu tenho liberdade de poder voltar atrás e tentar reconstruir o meu erro político. Eu conversei com todos, minha conversa ontem com o Juscelino Braga e com o Vanderlan foi excelente, foi uma conversa que nós nos acertamos. O senhor não conversou com o Caiado? Eu falei por telefone e foi uma conversa dura das duas partes, porque eu também não concordo com a forma como ele colocou, né? Ele não me ouviu, eu liguei para dar a ele uma justificativa, ele não me ouviu e falei que eu estava pronto a sentar com ele a qualquer momento. Respeito profundamente o deputado Ronaldo Caiado, acho que ele foi equivocado nas colocações dele, né? Agora, a minha força dentro do grupo, o que eu sou dentro do grupo? Alguém que está ajudando a construir um projeto, eu estou ajudando a construir um projeto, né? Faço parte do grupo, mas a minha força ali é muito menor do que a força do Vanderlan, do próprio Juscelino Braga, do Caiado. Eu não lidero esse grupo, eu não tenho essa força por uma ação minha de parlamento, e aqui eu friso, eu nunca vou questionar uma atitude do Ronaldo Caiado no parlamento, que eu acho que ele tem autonomia para tomar suas decisões no parlamento, lá na Câmara Federal. Porque o contexto que nós vivemos, tanto ele na Câmara Federal e eu na Assembleia Legislativa, nós temos um contexto, as coisas não acontecem soltas, nós temos todo um contexto interno. Então, a partir do momento que ele tomar uma decisão lá no governo federal, eu vou respeitar.